E a gente estava tratando, mostramos a entrevista coletiva ali, estávamos acompanhando que o deputado líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, deu depois de ter prestado depoimento à Polícia Federal. Pois bem, ele, em nome da bancada do PT, pediu à Polícia Federal o bloqueio de contas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de remessas feitas pelo ex-presidente ao filho, deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Essa é uma apuração do analista da CNN, Caio Junqueira, que conseguiu, em primeira mão, o pedido entregue pelo deputado federal Lindbergh Farias. Por que ele quer o bloqueio das contas do ex-presidente Jair Bolsonaro e a proibição dessas eventuais remessas aos Estados Unidos? O que alega Lindbergh Farias, abre aspas, a manutenção da possibilidade de transferência internacional de valores oriundos do Brasil para contas, cartões ou serviços de titularidade direta ou indireta de Eduardo Bolsonaro representa risco imediato à efetividade da jurisdição penal, além de reforçar a continuidade da ofensiva contra o Estado Democrático de Direito, fecha aspas. Isso escrito pelo deputado federal Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, no documento que foi encaminhado hoje à PF durante seu depoimento. Lindbergh pede, número 1, o deferimento dessa representação de pedido cautelar de interrupção imediata do fluxo de recursos financeiros com origem no Brasil e destinação ao exterior em favor de Eduardo Bolsonaro, que, como a gente disse, está nos Estados Unidos, e junto pede o bloqueio imediato das contas de Jair Bolsonaro, que Lindbergh aponta como autor de captação, entre aspas, irregular e financiador deste núcleo externo da trama golpista, de acordo com o deputado do PT. Também pede quebra de sigilo bancário e fiscal do investigado, Eduardo Bolsonaro, e de Jair Bolsonaro, e eventuais demais envolvidos nesta investigação específica de Eduardo Bolsonaro. Número 3, a realização de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, para detectar movimentações financeiras atípicas entre Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro e, eventualmente, outras pessoas físicas ou jurídicas que possam ter atuado como intermediários nessa transação. O líder do PT também pede que a PF abra investigação contra outro parlamentar, o deputado federal Felipe Barros, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, diga-se de passagem, segundo o Lindbergh, por ter realizado reuniões no exterior, abre aspas, contribuindo com a negociação de intervenção estrangeira contra autoridades brasileiras. Procuradas, as defesas de Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro não se manifestaram, o deputado Felipe Barros também não se posicionou até o momento. Theo Cury, quero te ouvir porque, enfim, pedir, tudo se pode pedir. A questão é o que vai ser acatado ou não neste pedido feito à Polícia Federal e do quanto este dossiê entregue por Lindbergh Farias dá mais algumas, não digo pistas, mas dá alguns encaminhamentos que podem ser tomados nesta investigação ao falar de como recursos estariam chegando até o deputado federal licenciado. Como o deputado federal licenciado tem uma série de restrições no exercício de mandato, outro deputado está exercendo o mandato neste momento, e do que Lindbergh tenta atribuir a Eduardo Bolsonaro, inclusive de crimes contra a pátria, digamos assim, fazendo correlação, dizendo que, olha, as guerras que faz menção o Código Penal não são só apenas os conflitos armados. O conceito de guerra ficou muito mais amplo e aí, por isso, poderia se enquadrar, como Pedro Venceslau mencionou, não há um crime no Código Penal não está previsto diretamente um crime contra a pátria, daí o caminho adotado pelos representantes legais de Lindbergh Farias. Theo. Olha, deixando isso muito claro que é um pedido de um político, isso não tem ainda um peso da Procuradoria-Geral da República requerendo essas diligências para a Polícia Federal. Isso logo de cara é importante deixar claro, até porque a gente estava falando mais cedo, né, Yuri, sobre a atribuição de um parlamentar de apresentar uma queixa-crime ao judiciário com o objetivo de pedir uma apuração contra determinada pessoa, contra, por exemplo, um colega, um outro parlamentar. Essa investigação foi aberta
também tendo como base isso, mas a própria PGR pediu a abertura. Então, importante separar essas duas coisas, porque esse não é um pedido do órgão responsável por fazer diligências, que é o Ministério Público Federal, representado, nesse caso, lá no Supremo, pela Procuradoria-Geral da República. Isso ainda não aconteceu. Esse é um desejo de um político do Partido dos Trabalhadores, e aí tem todo um peso político junto com essa figura de um deputado federal apresentando um pedido contra um outro colega, dessa vez licenciado. Acho que as principais pistas, Yuri, vão vir a partir do momento que tiver uma resposta para esse pedido. Se de fato houver uma resposta. Se, por exemplo, a própria Procuradoria-Geral da República concordar com os pedidos, ou com parte dos pedidos, ou se for no mesmo caminho sugerido pelo Lindbergh Farias. E se a Polícia Federal, de fato, se mobilizar dessa forma e se o ministro Alexandre de Moraes acatar essas sugestões, esses requerimentos. Aí sim a gente vai ter uma pista dos caminhos dessa investigação. O Lindbergh, ele pede atentado à soberania nacional como um acréscimo de crime que teria sido supostamente cometido pelo Eduardo Bolsonaro, de alta traição à pátria e segurança do Estado e também de organização criminosa. Pede, você mencionou a inclusão de outros dois personagens, um deputado federal que, e aí o seu ponto é muito importante de se fazer menção, é o presidente de uma comissão de relações exteriores, aliado de Eduardo Bolsonaro. Você vai se lembrar que ele foi para essa comissão, a vaga, na verdade, era de Eduardo Bolsonaro. A gente entrevistou ele aqui no 360 e também do Paulo Figueiredo. Bloqueio de contas de Bolsonaro, obviamente isso tudo chama muito a atenção das pessoas, isso ganha espaço no noticiário, isso vai na mesma linha de estratégia política que muitos parlamentares da oposição ao governo do presidente Lula também fazem, essa instrumentalização do judiciário. Você vai se lembrar no caso da Janja e das viagens dela, a gente também noticiou aqui aquele pedido que não teve um impacto grande, mas ganha o noticiário. Aqui é a mesma coisa, com bloqueio de contas de um ex-presidente da República por supostamente ter uma captação irregular. E, por fim, COAF e suspensão do passaporte diplomático dele. A gente vai ver tudo isso, se de fato cola ou não e se tem importância ou não a partir dos próximos passos. Sem dúvida alguma, e aumentando o escopo de frente ali de uma disputa que também reverbera na Câmara dos Deputados, porque, de novo, se trata de um deputado licenciado, Eduardo Bolsonaro, que fez o seu pedido de licença e está com o mandato sendo cumprido por um suplente, que é o missionário José Olímpio, e agora também mirando o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, Felipe Barros, que o Théo Cury muito bem lembrou, foi indicado e eleito presidente de uma comissão para um cargo que o próprio Eduardo Bolsonaro cobiçava para este ano de 2025.